Imagens Podcast. Prezados ouvintes, aqui é o desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Venho noticiar com muita satisfação que a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região dá início à 3ª temporada do projeto Imagens Podcasts. Em nome dos magistrados e servidores que integram a Imagens, saúdo a todos que nos escutam. Nosso episódio de abertura contará com o professor Dr. Marco Félix Jobim, que será entrevistado pelo juiz federal Tiago do Carmo Martins. Juntos conversarão a respeito do processo estrutural em nosso Código de Processo Civil. Cumprimentando a todos novamente, desejo uma boa audição, não só neste, mas dos próximos podcasts da Imagens. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Imagens. Hoje nós temos a satisfação de receber o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e advogado, Dr. Marco Félix Jobim, que nos dá a honra e faz a gentileza de conversar conosco sobre um tema muito importante e muito atual, que é o referente ao processo estrutural. Professor Marco, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre digo isso, né? Quando eu vou eventualmente fazer um evento online, algum podcast. Gostaria de agradecer ao Dr. Tiago Martins pelo convite de estar aqui novamente na Imagens, no TRF4, para falar um pouquinho para todos e para todas desse tema que vem ganhando a pauta dos últimos 10 anos, né, da doutrina e do judiciário brasileiro, que são os processos estruturais. Eu espero que todos aí possam curtir essa fala e, eventualmente, né, a gente fica à disposição para eventuais contatos futuros. Muito bem. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Marco, é a respeito da legislação que nós temos em vigor e se, na tua concepção, na tua avaliação, já que tu é um grande estudioso desse tema há bastante tempo, tem uma produção bibliográfica muito grande sobre isso, como é que tu vês a legislação processual civil para tratar do processo estrutural? Você vê ela como suficiente? Ou você acha que há necessidade de aperfeiçoamentos? Qual a tua opinião? Excelente pergunta, né? Na verdade, isso remonta até um pouquinho da história, né, própria do processo estrutural nos Estados Unidos, porque, na verdade, a gente pensa que o processo estrutural nasce com as decisões judiciais, mas ele acaba nascendo quase 20 anos depois, a partir da observação de alguns autores das decisões tomadas na Suprema Corte nos anos 50 do século passado, né? Então aqui a gente está praticamente na mesma batida, a gente está anos depois, né, de algumas decisões sendo tomadas já, né, estudando o tema e a partir daí na doutrina, tendo uma produção doutrinária muito forte, né, que vai desencadear na ideia de existir ou não existir a possibilidade do quadro atual processual dar conta do processo estrutural. Tá? E isso é espetacular, né? Porque a gente tem na doutrina, assim, quase que uma unanimidade. Assim, vamos falar assim, ó, tem gente que pensa que processo estrutural não existe, que não deveria existir, e eu não vou tratar dessa parte da doutrina hoje. Então, tirando essa parte da doutrina, a outra doutrina, que é a maciça, ela é praticamente unânime na ideia de que o processo civil hoje, pela sua dinâmica, aquilo que o professor Fred Dier fala, né, pela sua plasticidade, né, ele consegue dar conta da estruturação do rito. A gente consegue, a partir do Código de Processo Civil e da leitura de outras legislações a látere dele, fazer com que eu tenha um rito estrutural bastante significativo para início de trabalho, né? Vamos falar assim, para início de trabalho. Por quê? Porque a gente tem um artigo, doutor Tiago, que é interessantíssimo e muito pouco trabalhado hoje pela doutrina, que é o artigo 327, parágrafo 2º do CPC. Esse artigo, bem compreendido, esse artigo nos leva a uma revolução dentro do processo civil. Por quê?
porque alguns autores, a partir desse artigo, inclusive, defendem a possibilidade da inexistência de ritos, né, especiais dentro do Código de Processo Civil, trocando tudo isso por técnicas. O que diz o artigo 327, parágrafo 2º, né? Olha, tu pode utilizar o rito comum como um rito, né, chave, como um rito mãe, como um rito que dá concretude à tutela dos direitos e absorver dos ritos especiais as suas técnicas. Ou seja, então eu não preciso mais de ritos especiais, eu preciso das técnicas dos ritos especiais absorvidas para dentro do procedimento comum. Bom, se isso é verdade, a doutrina defende que é um caminho de vai e vem. Então, eu também posso, no rito comum, nos ritos especiais, corrigindo, né, me absorver das técnicas do rito comum. Ótimo. E pelo diálogo das fontes, eu posso, então, ir para outras legislações e, a partir daí, trazer, né, as técnicas das outras legislações para dentro do rito comum ou para dentro de algum rito especial e, com isso, dar concretude maior ao rito que eu quero trabalhar, que no nosso caso é o rito estrutural. Então, veja bem, ao passo que eu tenho já no Código de Processo Civil flexibilização processual, artigo 134, inciso 6º, o juiz pode adaptar o processo, o juiz pode adaptar o rito com as vicissitudes da causa. Esse princípio da adequação do rito flexibiliza, tá, o rito pelo Poder Judiciário, pelo magistrado, para que ele possa adaptá-lo à causa, que é o que a gente está falando aqui. O processo estrutural é um processo de adaptação ao litígio subjacente, que é o litígio estrutural. Ao passo que eu tenho o artigo 190 do Código, que é a possibilidade das partes realizarem acordos processuais. Ao passo que eu tenho o artigo 139, inciso 4º, que vai tratar das medidas atípicas dentro do Código de Processo Civil. Eu tenho um mundo dentro do processo, e eu estou parando por aqui para poder chegar nas outras leis, que só por aí eu já consigo exercitar a ideia de uma ritualização para o processo estrutural. Mas, Marco, faltam algumas coisas? Faltam. Vamos lá. Falta a ideia de um plano? Falta. Não tem no Código de Processo Civil, olha, né, deve existir um planejamento feito ou delineado por um agente público ou por um agente privado para dar conta do litígio, né, estrutural. Mas esse plano tem na recuperação judicial, tem na 11.101/05. Então, pelo diálogo das fontes ou pela leitura mais extensiva do 327, parágrafo 2º, eu vou lá e construo, né, para dentro do rito comum a ideia do plano, que eu posso tirar da recuperação judicial. E os interventores? Ora, né, se precisar de uma intervenção, eu vou lá na Lei 12.529 de 2011, que é a lei do CAD, e trago a possibilidade da intervenção judicial. Não que já não tenha no 139, inciso 4º, por medida atípica processual civil, mas eu tenho agora no CAD uma medida típica de intervenção, né, desde 2011, que é muito mal trabalhada ainda no cenário brasileiro. Tá, Marco, e a causa de pedir e o pedido mais abertos? Olha, eu tenho as leis do controle abstrato. As leis do controle abstrato me dizem, né, que eu posso ter, eventualmente, né, uma maior abrangência no tipo de pedido que eu vou realizar dentro do controle abstrato, que eu poderia também absorver para dentro do processo estrutural. Eu tenho a LINDB, com toda a sua reforma atual, que vai trazer várias e várias regras atinentes a como se decide dentro dos processos, tanto judiciais quanto administrativos. Ou seja, vejam bem, meios para criar um rito eu tenho. Isso é fato. E isso a doutrina concorda. Mas, como diz o professor Vettorelli, é a melhor forma? Tá? São os melhores meios que eu posso retirar de toda essa legislação, criando um rito próprio? Pode ser que não. Mas, como diz também o professor Vettorelli, pode ser que uma lei também venha e estrague mais ainda. Pode ser que uma lei venha e seja pior do que tudo isso que a gente está falando. Mas eu me preocupo muito com algumas diretrizes mínimas, até para fugir de algumas questões, como a gente conversou já no nosso evento passado, sobre decisões ativistas por parte da doutrina que não entende o que é ativismo judicial. Então, para fugir dessas determinadas críticas, eu acho que uma lei mínima, com diretrizes básicas daquilo que vem a ser o processo estrutural, a gente pode pensar para melhorá-lo, não entrando em muito regramento, porque
quem regra o rito é o litígio. Agora, né, eu não posso deixar que processos estruturais cheguem ao Superior Tribunal de Justiça e sejam invalidados, como tem acontecido, anos e anos depois, por falta de diretrizes mínimas, né, porque a gente sabe que o contexto brasileiro é muito grande, em termos de judiciário, em termos de magistrados, né, são quase 20 mil juízes. Como é que eu vou fazer com que cada, né, magistrado possa pensar em que o plano da recuperação é o plano que eu posso utilizar para dentro do rito estrutural? Não, então, eu tendo uma lei para isso, ficaria mais fácil. A lei que... Nesse ponto, você tocou na possibilidade de uma legislação mais geral e mais aberta sobre o processo estrutural. O que vem sendo pensado a esse respeito no plano legislativo? Também outra questão bastante interessante, né, e bastante atual. A gente tem um primeiro momento, doutor Thiago, de estudo de estrutural no Brasil que foi meio que esquecido, né? Porque o professor Owen Fish, que é o grande maestro do processo estrutural nos Estados Unidos, é ele que sistematizou realmente, né, a doutrina das Structural Injunctions nos anos 70 do século passado. Ele veio ao Brasil em 2004, 2006, se eu não estou enganado. Inclusive tem um texto dele na internet muito interessante, e debateu no mestrado, doutorado da USP, com os professores de lá, sobre esse tema. E isso é muito interessante, porque isso ficou meio que perdido, e só foi retomado anos mais tarde, quando eu, eventualmente, fiz meu doutorado, a professora Desiree Bauerman fez o dela, e depois disso o tema deslanchou. Mas por causa desse espaço de tempo, de 2005, 2006, até 2012, quando a minha tese saiu, e 2011, quando a da professora Desiree, esse pessoal que trabalhou com o Owen Fish e trabalhou, então, dentro de uma equipe, né, na Universidade de São Paulo, conseguiu emplacar um projeto de lei. Tanto é que o projeto de lei de 2014, ele estava estudando há muito tempo já isso. Emplacou em 2014 o projeto 8058/14, mas ainda com viés muito ligado aos Estados Unidos ao início das decisões estruturantes. Não já ao Owen Fish, mas ao início, né? Quando o Abraham Chase, que foi um outro autor um pouquinho anterior ao Owen Fish, conseguiu visualizar na decisão de Brown algumas características próprias, né, desse tipo de processo. E aí ele chamou, né, de Public Law Interest, processo de interesse público, que é o que consta nesse projeto. Esse projeto está muito ligado ao processo estrutural ser só interesse público, quando já está provado que não. O interesse privado deve ser tão protegido quanto o público, porque causa tanto prejuízo quanto o público em algumas situações. Então esse PL está muito ligado a isso, é por isso que ele deu uma enfraquecida. Mas esse PL, ele traz questões interessantíssimas, como a do plano. O plano, que deve ser debatido, homologado e depois entregue para que seja cumprido por aquele que é o detentor da política pública ou privada, está todo lá. Né? Então, o juiz recebe o problema, identifica que há o problema e determina que aquele que deveria ser responsável pela resolução do problema faça o plano. Não é o Poder Judiciário que vai fazer o plano, senão todas as críticas sobre o processo estrutural estariam corretas. Então, o que ele faz? Ele determina, olha, seu secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de Santa Catarina, me diga como se resolve isso aqui. Faça a sua equipe aí trabalhar e me dê um plano. Veja bem, tem prazo no PL para entrega do plano, renovável pelo mesmo prazo. Depois de entregue o plano, o juiz vê a viabilidade do plano e determina o quê? A instrução do plano. E aí sim, a democracia processual chega. Audiência pública, meet-cure, tal meeting, o que tu entender por democracia processual, o juiz vai debater com todos esses atores se esse plano é o melhor possível. É bom, foi debatido, foi democratizado, o juiz homologa. Homologa e faz o quê? Sai aí comprando piso para o banheiro do presídio? Claro que não. Devolve para quem disse que o plano era factível e diz, olha, agora é contigo. E eu vou fiscalizar. Vou nomear alguém para fiscalizar, porque eu não posso fiscalizar pessoalmente, mas enfim, aí vem todas as técnicas necessárias para que o plano seja executado.
Executado o plano, faltou alguma parte, inicia tudo de novo, doutor Thiago. Esse é o PL 8058. Interessantíssimo nesse tópico do plano. E como é que está o andamento desse PL, Marco? Tem perspectiva de aprovação breve? Esse é o PL que eu chamo de Walking Dead. Ele já teve arquivamento, desarquivamento, arquivamento, desarquivamento, e ele está muito ligado a uma nomenclatura que o legislativo não vai comprar, porque é política pública. E legislar a política pública pela mão da possibilidade do judiciário fazer, acho que o legislativo não vai tão cedo sair pela porta da frente com esse PL. E aí, o que se fez daí, doutor Thiago, que é interessantíssimo? Sabendo disso e sabendo que havia 2 projetos de lei de ação civil pública de 2020, o Instituto Brasileiro de Direito Processual chamou vários processualistas do processo coletivo e do processo estrutural, e nós debatemos ali entre 2020 e 2021 uma nova lei de ação civil pública, para que fosse um substitutivo aos 2 projetos existentes, mas que ao mesmo tempo, já sabendo que esse PL 8058 pode vir a fracassar, trouxesse no novo PL de ação coletiva, que é o 1641/21, algumas noções de processo estrutural. Então, a gente vai ver lá no PL 1641/21, que foi feito pelo BDP, já foi aceito como substitutivo, já virou PL pelo deputado Paulo Teixeira, noções mínimas de processo estrutural. Então, a gente vai ver lá no artigo 2º, inciso 10º, que o juiz, se eventualmente se der conta que está diante de um caso estrutural, a coisa muda. A coisa muda de figura. Então, veja, já tem a palavra estruturais ali e a advertência que, se estiver diante de um litígio estrutural, aí a forma de diálogo, a forma de instrução é completamente diferente. E lá no final, como a gente não pode entrar muito nisso dentro desse PL de ação civil pública em estruturais, vai ser colocado que nos litígios estruturais que dão vida ao processo estrutural, na decisão judicial, o juiz pode criar infraestruturas para que o problema seja resolvido. Ou seja, dependendo do problema ser resolvido, se há possibilidade de ele ser resolvido pela criação de uma infraestrutura, esse projeto determina, ou melhor, esse projeto permite ao magistrado a criação de infraestruturas, como foi feito agora no caso aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, que é o caso da Lagoa da Conceição, que é um processo estrutural onde o juiz da Vara Federal criou uma infraestrutura de 15 entidades para que auxilie ele nas questões relacionadas à despoluição, ao cuidado, ao futuro da Lagoa da Conceição, que é um bem não só de Santa Catarina, mas é um bem de todos nós, é um bem da nação. Então é isso, sobre PLs, assim, sobre projetos de leis que estão tramitando, tem esses 2 de extrema importância. Então, Marco, no futuro mais de médio e curto prazo, nós ainda vamos conviver com uma grande dose de criatividade dos atores jurídicos e também recorrendo muito à negociação, aos negócios processuais para lidar com esses processos. Agora, eu estou aqui com a tua obra, a tua tese de doutorado, que virou um belo livro, Medidas Estruturantes da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal, e é um livro riquíssimo. E nesse livro e nos teus vários escritos sobre o tema, transparece muito a ideia de que tu se inclinas a ver nas cortes constitucionais o foro mais adequado para os processos estruturantes. Agora, aqui no Brasil, nós temos visto que muitos desses casos de litígios estruturantes têm tramitado, têm tido origem nas instâncias ordinárias. O que tu poderia nos dizer a esse respeito? Essa pergunta ela é interessantíssima sob o meu ponto de vista também acadêmico de elaboração da tese, doutor Thiago, porque não foi um, e não foram 2, e não foram 3 livros ou artigos que criticaram essa minha posição de que as cortes, de Brasília, ou cortes superiores, ou cortes de vértice, como queiram eventualmente denominar, seriam o ambiente propício para as medidas estruturantes, ou para o processo estrutural.
Na verdade, a segunda edição desse livro saiu há 10 dias atrás. Eu até vou lhe mandar para complementar. Tá o dobro, né? Foram 10 anos de pesquisa, então está praticamente dobrado. E eu respondo essas críticas logo na introdução, logo numa nota introdutória, né? Aqueles que, assim, acreditavam que eu defendia que as medidas eram exclusividade dessas cortes. Não, isso foi uma delimitação da tese, né? Porque eu precisava delimitar a tese. E então, como a gente tem no PPGD, onde eu fiz o meu doutorado, eu tinha toda uma delimitação de tese para processos objetivos, que era a disciplina que eu estava cursando e era, né, a linha de pesquisa que eu estava fazendo minha tese, eu falo, olha, eu estou trazendo para o Brasil pela via do controle abstrato. Porque em 2011, 2012, se eu defendesse que podia em todo lugar, bom, as críticas seriam nefastas contra a tese e a gente poderia não chegar no patamar de equilíbrio que se tem encontrado nos últimos 10 anos da doutrina. Olha, eu falei, estou fazendo para o Supremo Tribunal Federal, em determinados casos, mediante essa democracia processual, né, por delimitação de tese. E por quê? E porque eu acho que é diferente as medidas estruturantes pela via da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal do que aquela que vai ser cuidada pelo juiz lá da vara da circunscrição de Imbituba ou da circunscrição aqui de Capão da Canoa. Por quê? Porque eu vou trabalhar no âmbito normativo. E a minha tese é isso. Naquelas sentenças em que o Supremo, né, e a gente vai chamar um nome, né, vai ter um nome para isso, né, nas ADIs e nas ADPFs, né, nessas sentenças em que há um tipo de manipulação de texto ou adição de sentido de texto, pode ser que por causa disso, por causa do controle, haja problemas. E para evitar esses problemas estruturais, eu vou me utilizar, né, dessa técnica que se utiliza até hoje, então, nos Estados Unidos para determinados casos. Veja bem, o Supremo não vai instruir determinada despoluição de um rio, né, no município aqui, porque ele não é o primeiro a tocar nesse caso. Esse caso vai ser julgado pelo juiz da vara da instância inicial. Então, para esse juiz da vara da instância inicial, ou da vara federal, da vara da fazenda pública aqui, ou de uma vara civil qualquer, eu tenho que ter um rito. Eu tenho que ter um processo estrutural coletivo, como alguns defendem. Mas se eu vou iniciar no Supremo Tribunal Federal com leis já existentes da ADI e da DPF, eu tenho que ter outro tipo de ideia para o processo estrutural. E aqui eu divirjo com alguns autores. Porque o processo normativo que vai causar problemas, como são os casos que a gente vem vendo aí sistematicamente no Supremo Tribunal Federal, eles são tratados já da forma como o processo constitucional lhes dá a partir da Constituição e das leis que densificam, né, o controle abstrato, a Lei 8.9868 e a 9882/99. Elas têm ali a democracia própria para se chegar a determinadas estruturações. Bom, a gente está vendo o ministro Barroso, no caso da Covid, né, dos indígenas, no caso da Covid, dos quilombolas, a gente está vendo o caso das polícias do Rio de Janeiro. Tudo isso está sendo feito com base do que já tem dentro do quadro legislativo das leis que dão conta desse controle. Então, eu faço uma diferenciação. Então, a minha tese não foi ampla, ela foi restrita para aquele momento em que eu estava apresentando para o Brasil a tese, mas completamente a favor de que não seja só lá, que seja espraiado pelos juízes de primeiro grau, pelos tribunais, né, de justiça federais, do trabalho, e pelos tribunais, né, de vértice, STJ, STF, TRT, eventualmente quando tiverem uma possibilidade de uma ação de competência originária daquele determinado tribunal. Eu nunca delimitei só para lá. Foi uma delimitação para a tese. Eu não podia trabalhar com todas as hipóteses e nem era momento. E nem era momento para ir. Perfeito, professor Marco. Então, aqui para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta que certamente está na mente de muitos magistrados e magistradas federais e também estaduais do nosso país,
que diz respeito às ações individuais sobre o direito à saúde. Nós podemos compreender que há aí um grande litígio estrutural no direito à saúde, mas que se apresenta para a gente aos poucos, né, em milhares de ações individuais. E na tua opinião, quais fundamentos do processo estrutural poderiam ser melhor explorados para a gente lidar melhor com essas causas relativas ao direito à saúde? Perfeito. Também é uma pergunta que leva sempre, né, a partir de uma posição que nós vamos tomar a uma antipatia de uma certa parte, não só da doutrina, mas também de alguns profissionais que eventualmente podem encontrar na fala de quem está pensando o tema certa restrição de mercado, né? Principalmente, né, vai ser tudo pela via do processo estrutural, então tu vai acabar com a advocacia. Pode se pensar dessa forma, né? Porque eu preciso, né, do remédio do Marco, eu preciso do remédio do João, eu preciso né, individualmente de cada um desses remédios para poder ter o meu escritório, meu cliente, né, e exercer a minha profissão dignamente. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, longe disso, né, o processo estrutural cria várias e várias, vamos usar a nomenclatura do próprio PL, que eventualmente pode, né, virar lei daqui a um tempo, né, de várias e várias outras infraestruturas, né, de advocacia contenciosa e preventiva para dentro dos escritórios e da própria profissão, certo? Vamos adotar a nomenclatura do professor Edilson Vitorelli, né? Ele chama da jurisdição conta-gotas. Porque muita gente fala, né? É um absurdo o Poder Judiciário se envolver com políticas públicas. Mas a ideia do professor Vitorelli, quando fala em jurisdição conta-gotas, é mostrar que a jurisdição individual, dessa forma, dando medicamentos para um, para outro, para outro e para outro, ela é, ao fim e ao cabo, uma política pública, ou vai, de alguma forma, implicar em alguma atividade judicial dentro de uma política pública, porque em gota em gota tu enche o copo, que é a ideia do processo estrutural, é resolver o problema do copo cheio, e não do copo chegando a conta-gotas por uma e uma ação individual. Então a gente tem esse problema, né, ainda de falta de legislação, de conversão de ações individuais em coletivas, e aí eventualmente de coletivas em estruturais, porque ainda tem isso, né? Porque eu não posso pensar que nem a ministra Nancy Andrighi, que o processo tradicional resolve o processo estrutural. Isso está claro no acórdão que ela eventualmente julgou o ano passado para invalidar um caso. Então eu tenho que pensar numa nova forma de processo, de modelo processual, que é pela via do processo estrutural. Então eu tenho que não só poder ter uma técnica que converta a ação individual em ação coletiva, mas teve uma pergunta do professor Eduardo Apio, que é colega da magistratura de vocês, quando eu fiz a palestra há 2 anos atrás, no saguão ali do TRF, que ele fala: Marco, qual é o timing? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou diante de um processo estrutural? O meu drama é eu instruir algo que é estrutural de uma forma não estrutural. Então a gente precisa saber quando é que a gente vai transformar uma ação individual em estrutural ou uma ação coletiva em ação em procedimento estrutural. E essa preocupação do professor Eduardo Apio é a nossa grande preocupação. Porque, vamos ser bem sinceros, né, doutor Tiago? Não vamos achar que o advogado da Associação dos Surfistas da Praia XYZ saiba ainda do que a gente está falando. Mas, quando chega lá a pretensão em juízo, bom, em tese, o juiz que pega tem que já conhecer que está diante de um litígio estrutural que deve ser tratado, né, de uma forma diferenciada. E aí que vem todo, né, uma nova ideia, né? O que se faz a partir daí? Se determina a intimação do advogado para emendar? Ou se determina, como se faz nos Estados Unidos, a intimação do advogado para que se funda com outro escritório que tenha um certo tipo de experiência já nesse tipo de caso para representar melhor as classes, os grupos e os subgrupos que estão envolvidos naquele problema estrutural? Enfim, essa é a nossa maior dor de cabeça. Essa é a nossa grande dor de cabeça. Mas a gente tem que ter diretrizes mais objetivas para isso. Por enquanto é aquilo, né? Não posso evitar que individualmente chegue. O inciso 35 do artigo 5º
estaria corrompido se a gente evitasse que cada um pudesse singularmente conquistar a sua pretensão em juízo, mas a gente também sabe que essa jurisdição não está funcionando. Essa jurisdição até pode estar funcionando, melhor dizendo, não está funcionando da forma mais eficiente que poderia ser. Então, essa é uma questão chave, essa é uma questão interessantíssima, e a ideia é que se resolva o problema e que um problema não haja tantas ações individuais, mas não há ainda mecanismo para que se coibir que a parte individualmente vá buscar o seu direito a conta-gotas dentro do Poder Judiciário, certo? Esse PL 1641/21 volta com a previsão da conversão da individual em coletiva, que havia sido... Não houve a sanção presidencial na época do CPC, era o artigo 333 do CPC, e a presidente Dilma Rousseff, então, vetou como um dos 6 artigos do Código vetados a conversão. Volta agora no PL 1641, ou seja, nos dá uma nova luz de que se o PL sair, a gente vai ter essa técnica muito importante da conversão da ação individual em coletiva, e eu defendo uma nova conversão da ação coletiva em estrutural, mas a gente não chegou a isso no PL ainda. Muito bem, professor Marco, excelentes reflexões, abre para a gente um campo enorme de ideias, alternativas e também de questionamentos. Muito obrigado pelas suas considerações, muito obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade conosco aqui no podcast da Imagens. Imagens Podcast.